Estou aqui na Polinter com o delegado titular, o doutor Munhoz, e o caso aqui, o Dalton, é do professor Luiz Fernando, de 56 anos de idade, professor da rede estadual de ensino. A situação que em 2000 houve o caso então aí sobre a acusação que cabia contra o professor na época sobre aliciamento de menor. O delegado vai explicar para a gente melhor essa situação aí. E agora, após ele recorrer ao Tribunal de Justiça, houve então aí um aumento da pena. Ele que era condenado a 6, agora está a 7 anos de reclusão. Doutor, o caso do Luiz Fernando, como que é mesmo? Ele abusava de crianças na época? Olha, na época foi investigado pela Polícia Civil e o juiz de primeira instância decidiu condenar ele, baseado logicamente nas investigações policiais, nos depoimentos e todas as provas colhidas nos autos. O que ocorreu? Ele tinha uma escolinha de futebol e, segundo um dos menores, que ele chegou dramaticamente contando para o outro irmão de 17 anos que esse professor tinha feito ele segurar, né, as partes sexuais, tinha falado para ele, digamos assim, manter relacionamento com outro garoto. Então ele se aproveitava, né, segundo o que foi apurado, do sonho desses pré-adolescentes, adolescentes, de serem jogadores de futebol profissional no futuro. Ele é professor de educação física, inclusive da rede estadual de ensino. Então, ele, segundo o que foi apurado, ele se aproveitou dessa situação e cometeu esses delitos. E o menino ficou tão traumatizado, o rapazinho, que ele torcia para um time de futebol. Depois desse acontecimento, ele nunca mais quis saber de jogar futebol, nem de torcer para time nenhum. Ou seja, foi tão grande o trauma psicológico que o menino, eu acho que acredito que deve estar em tratamento e até hoje traumatizado. Odiar futebol. Exatamente, mais ou menos isso. Infelizmente, pela atitude de uma pessoa que deveria cuidar da educação dele. É um bom exemplo, né? Exatamente. Doutor, agora o Luiz Fernando, após esse tempo todo, o fato aconteceu em 2000, agora ele se apresentou na Polinter, como é que foi? Não, ele foi preso, né? Ele estava dando aula. Ele recorreu ao tribunal da sentença de primeiro grau e o tribunal condenou ele. Agora o trânsito é definitivo em julgado, ou seja, ele vai ter que cumprir a pena mesmo. A situação, você é professor então de escolinha, é isso? Sim, sim. O que aconteceu aí, Luiz? Aconteceu que eu confiei nas pessoas erradas, entendeu? Eu estou com a consciência tranquila, que não aconteceu nada, tanto é que tinha uma testemunha presente. Isso foi há 10 anos atrás, eu venho desenvolvendo um trabalho muito bom, tanto é que eu tenho atletas aqui no Brasil e fora do Brasil, profissionais, já até pessoas na Dinamarca, até, e que sempre me mantém em correspondência. Inclusive esse fato eu já citei para eles pediram para mim ter fé em Deus. E agora, sobre esse fato aí, segundo eu conversei com o delegado aqui na Polinter, você passou por uma situação que você abusou na época de adolescentes, inclusive pediu para o menino de tocar nas partes. Aconteceu isso, Luiz? Não. Isso, o que aconteceu com o pessoa que eu peço a Deus por ele, espero que ele coloque a mão na consciência para ver realmente o que aconteceu. Ele deveria se retratar e falar a verdade. O que ele fez? Quem é esse cara? Porque, hein? Quem é esse rapaz? É um meu ex-aluno, que hoje está com 23 anos. E na época era criança, né? Na época tinha 13, um tinha 13, outro tinha 12. O que você acha que ele fez de errado? Te acusando de alguma coisa que você não fez? Não, ele simplesmente, eu creio que trabalhar para a época do meu ex-sócio, ele simplesmente aumentou uma coisa que não tinha acontecido. Começou a deturpar os fatos, porque minha intenção era conquistar a confiança dele, que eu sabia que era uma pessoa que tinha talento, uma pessoa que poderia chegar a ser um jogador de futebol. O que você espera fazer agora? Eu pretendo ainda entrar com a habeas corpus e recorrer ao Supremo, em Brasília, porque o problema é que a justiça, eu acho que é a falha nesse ponto, porque uma coisa dessa situação, no caso minha, devido ao primeiro advogado ter falhado. Aí o que aconteceu? Eu vou pagar pelo erro de um cara, porque se eu tivesse vendido meu carro e pego o melhor advogado da cidade, eu não estaria aqui. As imagens são de Edinaldo Reis, Pedro Silva, para o Plantão de Polícia.